Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se tudo parece gelado lá fora, bom, aqui em São Paulo, vem pra cá que a gente esquenta. E onde já tá quente, parabéns, vocês têm sorte. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM e aplicativo Band Rádios. Vai lá, se inscreva, receba as notificações. Porque agora eu tenho que falar assim, ative as notificações que você colabora para que esse programa continue no ar. Não, continua no ar, mas faz que é legal. Não é assim? Fica essa coisa meio... Tem um lance meio mendicante, mas eu acho bacana. Não, ok, legal, bacana. Quero ser um influencer. Já é, certeza. Já é? Acho que sim. Olha, né? Até na imprensa internacional. Não se fala outra coisa por aí. E se eu perder o programa, tio Rei? Se você perder o programa, vai na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br. Tem lá um blog no UOL, mais acessado do UOL. Ai, que bacana. E você acompanha tudo direitinho. Boa noite, Mayara Bastianello. Boa noite, blogueirinho. Blogueirinha, certo? Vou começar a fazer uns tutoriais, agora não sei do que, mas vou fazer. Os recebidinhos. Do que eu faço? Boa noite, Ivone Beni. Boa noite. Do que eu posso fazer um tutorial sobre Constituição? Eu acho. Pessoa, hein, Fábio Cuba? Boa noite. Sim, Pessoa ia boa fazendo noite. assim, gente, isso é a Constituição. Aí tem aqueles cortes malucos, aí eu faço assim, aí eu faço um Abre gesto. na página, eu abro a página, faço uma coisa meio estranha, falo uma coisa idiota qualquer com um interlocutor mesmo imaginário que está do outro lado. Tem um meme. Aí erra de propósito. Erro de propósito e volta Deixa e tal. branco, Aí entra uma voz em off, que também vem de algum lugar, né? A voz em off, que é uma pessoa que dialoga e tal. Aí eu dou uma desqualificada na voz em off, aí a voz em off pega, brinca que me dá bronca e tal, e não sei o que, né? Enfim. Aí você vira um influencer, um youtuber. Ô, Fábio Cuba, eu tô meio irritado com você hoje. Comigo? Por quê? Porque uma das suas funções no seu programa, no programa, é garantir o quê? É garantir a manemolência. Claro. É garantir... Que é uma coisa caribenha, que lembra calor, céu azul, entendi. mar. E aí eu venho... Desculpa. Você não garantiu um bom tempo. Essas suas associações são incríveis. Então. Desculpa, hein? Nunca dá pra saber onde vai parar. Parece aqueles papos do cânhamo, né? Que eu não curto. Aquela associação livres. Não, olha, gente, quem está em São Paulo, chuva, frio. Consta que esse vai ser o inverno mais quente, mas a época do El Niño, não é exatamente por causa do crescimento global, seja lá o que for. Eu preciso de calor, de sol e tal, né? E o Fábio Cuba, inclusive, ele vai aproveitar que ele vai se ausentar. Isso. Ele vai se ausentar, não, muito inverno, ele vai procurar as águas quentes do Caribe, né? As águas quentes do Caribe. E aí, enfim, nas águas quentes do Caribe vai, mas o Vólio Bene se encarrega de manter aqui aquela coisa nele entre insular, siciliano, e peninsular, que é florentino, né? Que é o nosso Latin Lover, porém europeu. Né? Uma coisa mediterrânea, né? Uma coisa mediterrânea. São os olhos, como diria o Gilberto Freire, os ungüentos do Mediterrâneo misturado com os ungüentos africanos. Né? O africano está meio escondido ali, mas tem. Tem, é só olhar bem, tem. E aí junta com o meu lado indígena. Né? Sim, meu bisavô era índio, que se vê pela cara. Claro. Né? Você vê essa coisa ali. E temperando tudo isso, quem? Ela. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Eu. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Por que ela reza baixa pelos cantos? Porque ela sabe que é uma menina má. Mas ali no cantinho ela se arrepende. Tem uma coisa ali de contrição, entendeu? Tem que ter alguém mal por aqui, né? Esqueceu.
do nosso querido Reinaldo Azevedo, né? The Dream is Over. Continua. Esse menino que acredita que o sonho não O acabou. sonho não acabou, exatamente. Não, o sonho está vivo. O sonho da democracia, do Estado de Direito, da liberdade, dos direitos individuais. Minha coluna na Folha amanhã tá bom, tá boa. Trato desse assunto, misturando com a Bíblia. Ficou bom, viu, Vale Bene? Ficou bom. Lê lá amanhã. Direitos individuais mais o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São João e também o Apocalipse de São João. Juntei o Apocalipse, já que é o mesmo autor, a gente junta, né? Porque o Evangelho tem dois. São João tem ali várias coisas. Tem o Evangelho, mas tem o Apocalipse também. Então, aí o Fábio Cuba começou a cair, ele já tá querendo ir embora. Cadeira deu uma enroscada. Isso. Ô, meninos, nós vamos começar. Sim, nós vamos falar da carta. E a carta do Léo Pinheiro? Olha, tivesse me encomendado, eu teria feito até melhor, mas enfim. Tinha umas coisinhas ali meio... Nada, muito bacana. Eu escrevi hoje, eu vou falar, mas antes eu usei a imagem que eu adoro usar, que é o gato escondido com o rabo de fora, né? Até transformei o Miguelinho, meu querido Miguelinho, né? Que é o gato da minha filha, de uma das minhas filhas, mas que ela apelidou de Miguelinho em homenagem ao personagem do Guimarães Rosa. Mas o Miguelinho é um gato bacana, espivitado, e o Miguelinho, assim, ele tem uma coisa, o Fábio, o Vólio, Maiara, ele às vezes ele se esconde, porque gato gosta de dar bote, né? O gato doméstico é uma máquina de matar, eu não sei se vocês sabem. Verdade. É o bicho que mais mata eu falo na natureza porque é no conjunto da obra. Porque o gato doméstico não está na natureza, não é selvagem. Mas considerando o conjunto da obra, é o bicho que mais mata. É o bicho que mais mata. Lagartixa, barata, Qualquer coisa, rato. mosquitinho. E eu vejo ali, às vezes, entra uma borboletinha em casa, aquilo que a gente chama farfala em espanhol, mas aqui é aquela mariposinha. Meu filho, a mariposa não tem chance. Ela pode ficar voando quanto ela quiser. Uma hora ela dá uma rasante. A hora que ela dá uma rasante, o Miguelinho dá um pulo assim e já era. Né? E não adianta... Outro dia, a minha filha conseguiu salvar uma borboleta da boca do Miguelinho. Eu disse, minha filha, deixa a natureza acontecer. Né? Ele foi feito para isso. Né? O que também é uma maravilha, porque graças a Deus nunca apareceu barata na minha casa em 18 anos que eu moro lá. Mas se um dia aparecer, com o Miguelinho não terá a menor chance. Né? Porque ele vai lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Miguelinho, ele, máquina de matar que porém domesticado, ele se esconde para dar bote na perna das pessoas. Botes benignos, não arranha. Mas ele se joga na sua perna para te assustar. E você vê que ele está escondido porque o rabo fica de fora. Ele esquece. É o chamado gato escondido com o rabo de fora. Um gato escondido com o rabo de fora é um gato. Na ponta daquela cauda tem um gato. E aí você passa, ele pula na sua perna, depois ele vai dar 2 pulos à frente, meio desembestado, se esconde de novo para repetir a operação, né? E essa carta do Léo Pinheiro é o que se chama gato escondido com o rabo de fora, né? Enfim, só faltou mais um pouco, ele chama o Dallagnol de bonito e o Sérgio Moro de impoluto, não é isso? Coisas que certamente ambos pensam de si mesmos, né? A gente vê pela exposição pública, né? E a gente consegue saber um pouco a imagem que as pessoas fazem de si, né? Um pouquinho de observação ali. Eu já tinha isso, uma das minhas filhas estuda psicologia, me ajudou a entender melhor esses perfis. Nós vamos tratar desse assunto, mas eu quero começar pelo item 7, que é a coisa que está esquentando aí, que está em curso agora, e ao longo do programa, em havendo novidades, como diria Sérgio Moro, se houverem novidades... Eu digo amanhã na minha coluna da Folha, eu disse no blog, que o verbo haver é a segunda maior vítima dessa era. Primeiro são os direitos individuais e o devido processo legal, né? Juntos. Depois é o verbo haver. A conjugação do verbo haver, a gente pode sair desse período lavajatista com uma nova conjugação do verbo haver, né? Evidentemente, querido, você que me ouve, o certo, a lata de lixo ficou aqui perto de mim. Ao que dirá o inimigo, está no lugar certo, caia dentro dela. Horror. Né? É uma gente má. O verbo haver, coitado, pode ser destruído. Mas antes nós vamos falar da reforma havendo novidades,
A gente vai ser informado ao longo do programa, mas vamos com o que temos. Vai lá, menina Má. Vou começar a me despir, porque eu vim preparado. Tá, Mas, meu Deus, o ar-condicionado tá no mínimo. 5 graus abaixo de zero lá fora, mas dentro de mim está quente. Então, pois é. E essa quentura começa a sair pelos poros, como sempre. É isso aí. Como na música Senhorita, da Camila Cabello e do Shawn Mendes. Vai lá. Tá que tá hoje. Reinaldo, por 36 a 13, a reforma da Previdência... A 13? É, bem feito. Você viu que coisa? A reforma da Previdência foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara, mas a votação ainda não foi concluída. Ainda precisam ser votados os chamados destaques, que são pedidos de partidos e deputados para que uma parte específica da proposta seja analisada separadamente. Para só um pouquinho aí, Mayara, porque assim sempre é preciso explicar, né, e esse é um dos segredos desse programa. O que é um destaque, querido? Quando você vai votar uma coisa, então você prepara um texto total. Assim, o texto é esse. Tá? Quando você vota o texto menos os destaques. O texto geral está aprovado. Os destaques ficarão para depois. Que é uma forma de fazer o processo avançar e depois ir cuidando para e passo, pouco a pouco, né? Passo a passo daquilo dos temas que não são consensuais. Então, quando você aprova um texto, você aprova o texto geral, né? Você aprova aquilo que é consensual, pelo menos para a maioria que se estabeleceu. Certo? E depois, então, aí você vai cuidar de pontos específicos. Tá claro? Siga, menina Má. Após a conclusão da votação na comissão, a reforma seguirá para apreciação do plenário da Câmara. A data ainda não foi definida. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse hoje que há condições para votar a reforma em 2 turnos antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também afirmou estar confiante com a aprovação da reforma antes do recesso. Eu confiante na aprovação, né, gente? Não com a aprovação. Sim. Acho que confiantes, não será surpresa se não der tempo, né? Mas, eu já disse, eu sou favorável à reforma da Previdência, ela é necessária. Um dos erros que a oposição comete, neste caso, é não apresentar com clareza uma alternativa. E não há. Então, aqueles que se opõem à reforma como um todo, não dizem como é que se faz para, não aprovando a reforma da Previdência, haver uma equação possível para o orçamento. Se existe essa conta, além das firulas de redes sociais e não sei o que, eu ignoro. Então, me parece ser um erro. A reforma é necessária. Quanto antes, a meu juízo, essa coisa avançar, melhor. Parece-me um erro considerar que, se eu aprovo a reforma, isso vai ser bom para o governo Bolsonaro, e sendo bom para o governo Bolsonaro, então é ruim porque, vamos lá, estou pegando o ponto de vista da esquerda, este é um governo autoritário e é melhor que as pautas não avancem. É um erro, a meu juízo, de perspectiva. Esse. Né? Porque empurrar as contas para o caos não colabora com ninguém. Muito menos com a causa da oposição, qualquer que seja ela. E no que diz respeito a este colunista, a este âncora, a este blogueiro, eu gosto quando eles me chamam de blogueiro para tentar me desqualificar. Eu tenho um dos blogs em atividade mais antigos do país, de política. Acho que eu só perco por Noblar no tempo. Portanto, me chamar de blogueiro é uma honra. Especialmente com os serviços prestados por esse blogueiro a algumas causas. Né? Notem, está na minha coluna Folha Amanhã, escrevo isso frequentemente. Eu
bati no governo Lula em 2010, com o país crescendo 7,5%. Crescimento chinês. Olha para minha cara, é o Fábio Cuba tentando me sabotar, porque ele já tá saindo. Ele já tá querendo sair de férias. Falando, vocês que ficam no frio, dane-se. Ô Fábio Cuba, crescendo 7,5% crescimento chinês, eu bati no governo Lula, porque havia coisas que diziam respeito à ordem democrática com as quais eu não concordava. Eu não preciso que o governo cresça só meio, ou produza recessão, ou cresça 7,5%, para fazer restrições quando eu acho que elas devem ser feitas. Portanto, olha, eu torço para que a reforma aconteça, eu torço para que o acordo Mercosul-União Europeia dê certo. Esse noticiário está cheio de glacê. Daqui a pouco o glacê começa a baixar. Inclusive fica mais fácil saber do que estamos falando. Por enquanto está naquela fase da euforia que é um tanto chata, né? E um pouco emborrecedora também. Aliás, eu torço para que as coisas boas do governo Bolsonaro deem certo, até para que a crítica, aquilo que é ruim, possa ser feita na sua clareza. É interessante esse negócio. Olha, há certos padrões que se repetem que são muito chatos, né? Nossa, o que tem de bolsonarista de agora, meninos, que me perguntavam durante o governo petistas que estavam, puxa, mas por que você está dando tudo tão certo? Um dos maiores paus que eu tive, né? E até evoca um testemunho, que é um colunista dessa rádio. O Luiz Carlos Mendonça de Barros estava presente. Um dos maiores paus que eu tive foi com banqueiros, num almoço. Quando eu fiz uma crítica ao projeto então autoritário do PT na área política, e os rapazes ficaram muito bravos comigo. Que eles eram Lula até a medula. Por boas razões. O Lula tem razão quando diz que banco nunca lucrou tanto como no governo dele. Não estou fazendo crítica, é um fato. Mas havia ali divergências que eu tinha com o projeto político. Eu tenho essa natureza de ter princípio, de ter valores. Mexeu com democracia, com Estado de Direito, com lei, eu reajo. E eu não pergunto se o governo está, como diria Dallagnol, escrevendo com aspas, dando certo ou dando errado. Até porque um governo poderia dar certo numa ordem não democrática. E eu estaria onde? Criticando. Né? Mas eu recupero a origem desta minha fala. A origem desta minha fala, porque eu falo com clareza, é que a reforma dar certo ou dar errado é um fator que independe da crítica que tem de ser feita e deve ser feita a eventuais aspectos autoritários desse governo. E deste governo, e da Lava Jato, e do Diabo 4. É lidar com princípio. Qual princípio? O princípio do Estado de Direito, da democracia e dos direitos individuais. Que eu noto, tem uma certa linha de colunismo que já estava presente no governo petista, que é meio assim, ai, que mania de falar mal de tudo. Ah, vai brincar de outra coisa. Sua área não é o pensamento, sua área não é a análise política. Vai lá ser assessor. Papel de assessor é que falar bem. E eu não tenho nada contra. Maior respeito pelos assessores de imprensa. São profissionais dignos que fazem o seu trabalho. Mas é assessoria de imprensa. Já não é mais jornalismo. É uma profissão geralmente exercida por jornalistas, mas jornalismo não é. É assessoria de imprensa.
que tem de ser devidamente remunerada por aquele que contrata. Então, eu nunca dou conselho, né? Eu opino. Aconselho, né? Conselho quem dá é o Moro para o Ministério Público Federal, contrariando o inciso 4 do artigo 254 do Código do Processo Penal e o artigo 8º do Código de Ética da Magistratura. Eu opino que a oposição deveria parar de fazer oposição por princípio à reforma. Sem que tenha uma conta alternativa que justifica essa oposição. Né? Notando sempre, ademais, que a reforma que sair daí não será uma reforma encaminhada pelo governo, uma reforma feita pelo Congresso. O governo se ausentou. O Bolsonaro voltou a atuar em favor da reforma, na verdade, tentando diminuir o seu potencial, atuando a favor dos policiais. Porque quando eles o chamaram de traidor, doeu ali no coração. Já que ele, de fato, nunca defendeu a reforma como candidato para as massas. Né? Isso era uma tarefa que Paulo Guedes fazia junto ao mercado financeiro. Queridos, dá para conviver com a verdade inteira? Dá. Cada vez mais influente. Né? Cada vez mais gente está querendo esse tipo de pensamento. Eu não dou uma palestra por dia porque eu não tenho tempo. Continue a convidar, tá? Quando der, eu encaixo. Mas porque eu não tenho tempo. Porque as pessoas querem esse pensamento. Porque sabe que o Brasil não acaba amanhã. Não acaba na próxima eleição. O Brasil continua. Pode estar indo para cima, pode ir para baixo, pode dar de lado. Mas continuará sempre. Países não fecham. Aposentadoria de policiais, vale bem? O presidente Jair Bolsonaro afirma que o governo errou na proposta de previdência para policiais ao não deixá-la mais branda. A categoria pleiteava, por exemplo, a redução da idade mínima para aposentadoria, fixada em 55 anos no texto em votação na Câmara. Durante café da manhã com ministros e parlamentares no Palácio do Planalto, Bolsonaro fez um apelo ao bom senso dos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária para que aprovem no projeto condições mais brandas de aposentadoria para as polícias. Só um minutinho. Nós vamos para falar dele agora. Olha, não me peçam para endossar esse tipo de comportamento. Quer dizer que ele acordou agora. A reforma está aí desde o começo do ano. Aí os policiais chamam o Bolsonaro de traidor. Aí ele vai e faz um apelo. Então, note, ele está dizendo neste momento o seguinte: o que quer que saia para os policiais, se for ruim, eu não tenho nada com isso. Se for bom, fui eu. Aí, um desses realistas idiotas pode falar assim: ué, Reinaldo, mas papel de político é esse mesmo. Bom, eu não diria que o papel dele é esse mesmo. Eu diria que eu reconheço essa natureza do político, mas eu não preciso gostar dela, preciso? Hein? Preciso gostar dela? Não, né? Isso é como ver uma tempestade que ninguém pode evitar. Você fala, fazer o quê, gente? Tempestade é boa, ninguém pode evitar. Bom, não, continua ruim. Que a natureza de políticos seja essa é uma coisa, que eu não faça crítica. O problema é o seguinte, é que quem arca com o peso da reforma fica com as coisas nas costas. A dele fica livre, as dele ficam livres. Então, se os policiais gostarem agora do resultado, palmas para Bolsonaro. Se não gostarem, vaia no Congresso, porque ele, Bolsonaro, pediu para mudar. Mas por que não para as outras categorias também? Maior respeito pelos policiais. Eu estou fazendo análise, eu não estou fazendo escolhas. Se eu tivesse a fim de fazer só em figura de linguagem, eu poderia perguntar o seguinte: é preciso ter arma na cintura para conseguir a atenção do presidente? Quem não tem, não?
Então agora, se a coisa não der certo, se não passar, aí a culpa é do Samuel, do relator, aí a culpa vai ser do Rodrigo Maia, aí a culpa vai ser de não sei quem. Hã? Não é uma boa. Aí tem a fala dele. Vai lá, Valeu Bene. Vai. Hoje caiu para você. Eu gosto dessas falas quando caem com o Fábio França, porque o Fábio Quer França que ele leia? já desenvolveu essa... Habilidade. Não, vamos deixar. O Fábio França ele pode fugir para o Caribe e não voltar mais. Aí, vai lá. Tem algum equívoco e eu e o governo erramos. E dá para resolver essa questão através do bom senso de todos os senhores. Então tem a primeira parte aí, o truque retórico, né? Eu assumo a culpa, gente. Assumo a culpa, tal, mas estou me redimindo antes de votar. Antes de votar, estou mudando de barco já. Estou saindo de lado. Vai. Eu peço, por favor, o discurso de alguns, como que se nós quiséssemos privilegiar também Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, não procede. São pessoas, aliados nossos, e também nunca tiveram privilégios aqui no Brasil. São pessoas aliados nós. Não fossem aliados, os que não são aliados, então aí a gente trata de modo diferente. Siga. Além disso, hoje de manhã o presidente entrou em contato com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com parlamentares da comissão especial em busca de um consenso que favorecesse as forças policiais. Abre aspas. O que nós queremos é consolidar essa decisão, que já conversei agora há pouco com Rodrigo Maia, de modo que acertemos a questão das polícias militares, bem como da Polícia Federal e Rodoviária. Das polícias militares, porque das polícias militares aí vai ficar por conta dos estados, já que os estados não entraram. Então, notem. Os estados não entraram. Tanto os estados vão cuidar da questão das polícias militares. Não tem como. Mas aí ele quer que então abra uma exceção para que as polícias militares, no caso dos estados, pelo menos isso você garanta via legislação federal. É o quê? A proposta Frankenstein. E pronto, né? E agora também a bola passou para o Rodrigo Maia. Se vira aí. Se não der, o Rodrigo Maia se vira. Né? Siga. No começo da semana, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de protestos de policiais civis e federais que fizeram atos aos gritos de "o amor acabou, o Bolsonaro traidor". E agora à tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que Bolsonaro foi ingênuo ao tentar uma regra mais suave para os policiais na reforma da Previdência. E aí, e aí vem, aí eu tô aqui com a fala do Paulo Guedes, aí tá assim, o governo foi, o Bolsonaro foi ingênuo. Então o Bolsonaro é um naif. Você vai abusar do francês? Naif. É, um ingênuo. Mas naif em inglês também é a mesma coisa. Também. Não, mas a palavra é francesa. Importou. Importou. Palavra francesa. Não sabia. Aliás, boa parte o inglês não é uma língua neolatina, mas um monte de palavras do inglês vem do latim. E algumas eles importam mesmo. Aí fica essa coisa assim, o presidente é um ingênuo. É uma pessoa boa, uma alma pura, é o bom selvagem do Rousseau, né? Assim, uma alma simples, né? Nasceu pura, inclusive, para ficar no Rousseau, né? Aí os políticos é que tentam corrompê-lo, mas ele não se corrompe, né? É o nosso bom selvagem. E não vale fazer trocadilho. Selvagem ele é, mas não é bom, porque não o conceito é outro. E aí diz o Paulo Guedes. Não sei se vou acertar, porque também é difícil aqui. Eu já li. Tem o chamado cognitus interruptus aqui, né? Que é o pensamento interrompido. Eu tenho convivido com o presidente e não vejo 1 milímetro de comportamento dele que fosse... Aí você larga. Isso se chama anacoluto. Né? Não tem função sintática definida, por uma coisa meio solta. Que fosse, aí você preenche. Fill in the blanks. A não ser uma ingenuidade ou outra, uma coisa ou outra, tipo... tipo, não dá para usar tipo. Vocês não me veem usar tipo. Eu, inclusive, me irritava... Tipo só não é pior do que tipo assim. Tipo assim. Eu me irritava muito, graças a Deus passou, porque eu também é uma fase da linguagem, né? Minhas filhas adolescentes, teve a era do tipo. Era um inferno. Era um inferno. Porque o tipo matou, por exemplo, né? Então você está falando, olha, eu gosto de comidas apimentadas, por exemplo. Não, eu gosto de comida apimentada, tipo. Que tipo? Tipo. Mas o tipo começou a invadir umas frases em que ele E depois simplesmente começou a não invadir cabia. onde nem cabia, nem era sinônimo de por exemplo.
Porque tipo, né, Reinaldo? Porque tipo, né? E o tipo tipo- também virou uma pausa para o pensamento. Ai, gente, tipo. Que tipo? Mata o tipo! Ah! Vamos proibir o tipo. Na língua. Proibir tipo, proibir gente que faz aspa com o dedinho. E proibir gente que fala houveram. E avião, sobretudo o avião. Então vamos lá de novo. Eu tenho convivido com o presidente e não vejo um milímetro de comportamento dele que fosse. A não ser uma ingenuidade ou outra, uma coisa ou outra, tipo Não dá para ajudar aquele ali, não? Como ocorreu agora com a Previdência. E eu disse, presidente, é o Congresso que está com a reforma. Jogo que segue, a bola está com eles. Ele disse em evento promovido pela XP Investimentos em São Paulo. Aí você falando a investidores, então você caracteriza o presidente primeiro como um ingênuo. Só dotado de bons propósitos. Cercado por gente má que fica querendo coisas. Né? E quem decide? Os malvados do Congresso. Olha aqui. Especialmente para o Humberto Eco, de novo, eu tô com o Humberto Eco na cabeça, né? Momento cultural. O Humberto Eco caracterizava, não sei se vocês sabem, mas talvez sim, caracterizava o pensamento em dois grandes blocos, assim, de quem está à frente de uma militância política, debate público, os apocalípticos e os integrados. Então o apocalíptico não vai dar certo, é uma coisa, tá tudo errado, é o caos, o mundo vai acabar, vai ser uma zerda, vai dar tudo errado. E os integrados é assim, tudo vai dar certo, isso é só coisa dessa gente que está sempre descontente, desses pessimistas de zerda, também, na verdade, o poder tem uma racionalidade que essa gente ignora, tudo tá. Apocalípticos e integrados. Você é o quê? Nem apocalíptico, nem integrado. Eu sou realista. E todas essas vezes que eu falo, que eu dou um momento cultural aqui, depois você tem, anota aí, se for o caso, depois dá uma pesquisada. Não precisa pesquisar na hora. Ai, não, agora minha namorada me chamou para namorar. Vai namorar, filho, depois vai estudar apocalíptico integrado. Não precisa. Ai, não. Oi! Você olha que tá lá, coisa e fala assim, não, agora tem que estudar apocalíptico integrado que o Reinaldo mandou. Imagina, vai namorar. Estuda apocalipse integrado depois. Porque depois que você for namorar de novo, você está mais informado, fica melhor ainda. Fica mais interessante. É claro, imagina ali na hora, fala assim, apocalípticos integrados. Legal. O namoro, quanto mais informado, melhor. Né? Então, eu sou realista. Né? E aí eu digo, se eu achasse que isso dá certo, eu ia falar, gente, é assim mesmo, dá certo, como um bom integrado. Né? Andaram falando, e eu gosto disso, né? Andaram falando que a reforma não ia sair. Quem andou falando que a reforma não ia sair? Eu, por exemplo, sempre falei que ia sair. O que eu disse é que não sairia no primeiro semestre de jeito nenhum, e não vai, porque tem Senado ainda, mesmo que aprove agora, e muito provavelmente ficará para o último trimestre. E eu disse lá atrás, e já é muito ruim, porque a economia fica em compasso de espera. Ai, a Bolsa passou de 104 mil pontos. E daí? E daí? Quando é que o último vagão do desemprego vai começar, do emprego vai começar a se mexer? Se eu achasse que esse tipo de conversa é bom, aí o tipo cabe, tá? Esse modo, né? Essa espécie. Ok, mas não é. Não é, não dá certo. Não dá certo. E está se vendo que não dá certo. Né? Então, aliás, essa frase que vem em seguida é boa, tá vendo? Sobrou para você, frase. Não, mas nós vamos fazer comercial. Porque sobrou, sim, uma frase de Bolsonaro para Fábio Cuba, ele estava ali sedento, ele queria assim, estuda direito à entonação, tá? Sim, pode deixar. Muito bem. Cuidado com os anacolutos.